Foram muitas fraturas, né? O que mais preocupa realmente são as costelas, né? Que foram 7 costelas quebradas do lado esquerdo. O meu lado esquerdo foi o mais atingido. Os pulmões estão fortes, estou fazendo aqui exercícios para enchê-los e eu não estou tendo nenhuma resistência. Dos voos que eu fiz com a Chapecoense, esse realmente estava sendo o melhor voo de todos. Não podia existir momento ideal para todos. Foi a viagem com maior interação, né? Conversando com a imprensa, jogadores, comissão técnica e jogadores mais na parte do meio para frente do avião, e imprensa mais na parte do meio para trás. Eu estava à direita, no penúltimo banco, no banco do meio. Toda vez que perguntávamos quanto tempo faltava, sempre respondiam os comissários que faltava 10 minutos, mais 10 minutos, mais 10 minutos, e de repente simplesmente desligaram as luzes do avião. Desligaram os motores e aí todo mundo voltou para o seu assento e colocou o cinto de segurança. A hora que isso aconteceu, causou um certo temor, mas ninguém imaginaria que a gente bateria naquele morro. Nem um segundo alguém da cabine ou um comissário disse: coloquem os cintos de segurança porque há um risco disso ou daquilo. Não avisaram nada aos passageiros? Nada, absolutamente nada. Nós ficamos voando sem saber absolutamente nada do que iria acontecer. Você chegou a reparar que os comissários, eles se prepararam para o pouso, eles sentaram, botaram os cintos, etc., ou você não chegou a reparar isso? Eu reparei, porque 2 dos sobreviventes estavam atrás de mim, né, dos bolivianos. Houve uma aflição muito grande por parte da comissária que sobreviveu. Ela foi para o lugar dela, ela colocou o cinto de segurança, e quando ela ficou muito aflita, aí realmente a aflição tomou conta. Mas não lembro de ter havido gritaria, não lembro de ter pânico no avião. Um silêncio, assim, estarrecedor. A gente não sabia o que estava acontecendo. Até que veio o choque, né? Eu não lembro da pancada, porque ela foi de repente, né? Primeiro eu achei que era um filme, né? Eu achei que era um sonho. E que eu ia despertar logo desse sonho. Eu comecei a observar que vinha gente com algumas luzes, né? Os socorristas, e aí eu comecei a gritar. Comecei a chamar por socorro, dizendo que eu estava ali. Você estava onde exatamente? Eu estava preso em 2 árvores. E aí com árvores em cima das minhas pernas. As pessoas que estavam do seu lado, no seu banco, quando você acordou, elas estavam do seu lado? Estavam, e aí foi mais impactante ainda, porque as 2 pessoas que estavam do meu lado estavam sem vida já, Boni, e 10 centímetros para cá, 10 centímetros para lá, o resultado poderia ser bem diferente. O momento mais triste para mim foi ver os 2 colegas, né, meus do lado. Chamei pelos 2 e lamentei muito ali, mas eu tive que buscar forças, apesar de estar com 7 costelas quebradas. Não foi fácil, não foi nada fácil mesmo. E chovia, 12 graus de temperatura. Foi muito íngreme a subida, não tinha trilha de onde a gente estava. Os socorristas foram fortes. Não, eu imagino 2 coisas. Primeiro, que houve um milagre. E o segundo foi de eu ter despertado no segundo em que os socorristas estavam passando. Você foi um dos últimos a ser socorrido? Eu fui o penúltimo. Depois de mim, só o Neto, mais tarde ainda. Que momento que você se deu conta de que praticamente quase todos tinham morrido dentro do avião? Eu acho que foi no 3º dia que eu fiquei sabendo mesmo e lamentando terrivelmente uma tragédia para uma cidade de 220 mil habitantes. O que eu fico mais assim impressionado é que as pessoas morreram não por uma falha mecânica, as pessoas morreram por uma falta de discernimento de um sujeito que de repente por uma economia boba. Então isso é revoltante. Melhorei muito emocionalmente. Eu lembro uma passagem que minha esposa informou que no dia do acidente apareceram na minha casa para informar do acidente do avião. 2 pessoas com o nome Rafael estavam no avião. Só que a empresa não informou qual deles tinha falecido. E o meu filho de 11 anos batia no peito e dizia que sentia minha respiração. Isso aí realmente foi muito forte para mim. Eu tenho a imagem gravada. Estava entubado, não podia falar. E aí o médico
trouxe a minha esposa e disse: olha, tua esposa tá aqui. Ela pegou na minha mão, ela falou: eu tô aqui, eu vim te buscar, que a gente vai voltar pro Brasil. Eu só espero pisar em Chapecó. Quero voltar pra casa, eu quero voltar a pisar no solo chapecoense. Todas essas mensagens positivas, troca de carinho com o povo brasileiro, que se irmanou com o povo colombiano, tanto para mim quanto pro Foma, pro Ruschel, pro Neto. Não podemos reclamar de nada, né? A gente não pode reclamar em nenhum momento do final do ano, porque nós vamos estar junto com as nossas famílias. Muito ali, mas eu tive que buscar forças, apesar de estar com 7 costelas quebradas. Não foi fácil, não foi nada fácil mesmo. E chovia, 12 graus de temperatura. Foi muito íngreme a subida, não tinha trilha de onde a gente estava. Os socorristas foram fortes. Não, eu imagino 2 coisas. Primeiro, que houve um milagre. E o segundo foi de eu ter despertado no segundo em que os socorristas estavam passando. Você foi um dos últimos a ser socorrido? Eu fui o penúltimo. Depois de mim, só o Neto, mais tarde ainda. Que momento que você se deu conta de que praticamente quase todos tinham morrido dentro do avião? Eu acho que foi no 3º dia que eu fiquei sabendo mesmo e lamentando terrivelmente que vinha gente com algumas luzes, né? Os socorristas, e aí eu comecei a gritar. Comecei a chamar por socorro, dizendo que eu estava ali. Você estava onde exatamente? Eu estava preso em 2 árvores. E aí com árvores em cima das minhas pernas. As pessoas que estavam do seu lado, no seu banco, quando você acordou, elas estavam do seu lado? Estavam, e aí foi mais impactante ainda, porque as 2 pessoas que estavam do meu lado estavam sem vida já, Boni, e 10 centímetros para cá, 10 centímetros para lá, o resultado poderia ser bem diferente. O momento mais triste para mim foi ver os 2 colegas, né, meus do lado. Chamei pelos 2 e lamentei muito. Foram muitas fraturas, né? O que mais preocupa realmente são as costelas, né? Que foram 7 costelas quebradas do lado esquerdo. O meu lado esquerdo foi o mais atingido. Os pulmões estão fortes, estou fazendo aqui exercícios para enchê-los e eu não estou tendo nenhuma resistência. Dos voos que eu fiz com a Chapecoense, esse realmente estava sendo o melhor voo de todos. Não podia existir momento ideal para todos. Foi a viagem com maior interação, né? Conversando com a imprensa, jogadores, comissão técnica e jogadores mais na parte do meio para frente do avião, e imprensa mais para a parte do meio para trás. Eu estava à direita, no penúltimo banco, no banco do meio. Toda vez que perguntávamos quanto tempo faltava, sempre respondiam os comissários que faltava 10 minutos, mais 10 minutos, mais 10 minutos, e de repente simplesmente desligaram as luzes do avião. Desligaram os motores, e aí todo mundo voltou para o seu assento e colocou o cinto de segurança. A hora que isso aconteceu, causou um certo temor, mas ninguém imaginaria que a gente bateria naquele morro. Nem um segundo alguém da cabine ou um comissário disse: coloquem os cintos de segurança porque há um risco disso ou daquilo. Não avisaram nada aos passageiros? Nada, absolutamente nada. Nós ficamos voando sem saber absolutamente nada do que iria acontecer. Você chegou a reparar que os comissários, eles se prepararam para o pouso, eles sentaram, botaram os cintos, etc., ou você não chegou a reparar isso? Eu reparei, porque 2 dos sobreviventes estavam atrás de mim, né, dos bolivianos. Houve uma aflição muito grande por parte da comissária que sobreviveu. Ela foi para o lugar dela, ela colocou o cinto de segurança, e quando ela ficou muito aflita, daí realmente a aflição tomou conta. Mas não lembro de ter havido gritaria, não lembro de ter pânico no avião. Um silêncio, assim, estarrecedor. A gente não sabia o que estava acontecendo. Até que veio o choque, né? Eu não lembro da pancada, porque ela foi de repente, né? Primeiro eu achei que era um filme, né? Eu achei que era um sonho. E que eu ia despertar logo desse sonho. Eu comecei a observar